Na nossa primeira aula, nós começamos aí com uma definição formal do que seria uma matriz. A matriz é uma tabela. Vocês podem notar que nós nos deparamos aí dia a dia com elementos organizados em tabelas, né? E todos os elementos eles podem ser encarados como uma forma de matriz, certo? Então, ela tem a característica aí de possuir linhas e colunas. Ela tem uma forma retangular, né? A linguagem que nós adotamos aqui no curso, ela tem esse formato. O nome da matriz geralmente é denominado por uma letra maiúscula, M o número de linhas, N o número de colunas. Um elemento qualquer, se eu for representar a matriz sem especificar os valores, né, é esse aqui. Se o A é maiúsculo, um elemento qualquer ele tem esse formato. A minúsculo, o I, o primeiro subíndice indica a linha, o segundo a coluna. Então aqui é elemento A1, quer dizer que ele está na primeira linha da primeira coluna, certo? E aqui eu detalho isso com mais calma, né? Aqui o M por N indica a dimensão, né, da matriz, ou seja, o número de linhas, o número de colunas que essa matriz apresenta. Certo? E aqui só é detalhando o número o elemento, né, específico dentro de uma matriz. Por que trabalhar com matrizes, né? Outro ponto que a gente levantou é que essa matriz ela vai ser útil para a gente escrever sistemas de equações. Ela vai nos permitir resolver problemas com sistemas com muitas equações e muitas incógnitas. Em sistemas simples, né, geralmente com duas equações e duas incógnitas que a gente aprende no ensino médio, você resolve por substituição. Você isola uma variável, joga dentro da outra equação e resolve o problema, certo? Isso é inviável quando você tem, sei lá, 50 variáveis, 50 equações, certo? Se torna inviável. Então nós utilizamos as matrizes como uma maneira de simplificar a resolução desse tipo de problema. Tá? Além de expressar, né, esses sistemas, a gente consegue resolver. Né? Por meio dessas operações de matrizes que vocês começaram a aprender agora, algumas vocês já viram, a maioria, nós conseguimos achar a solução para esses sistemas e quando não, pelo menos a gente consegue verificar se existe essa solução. Né? Em muitos casos, apenas saber que existe a solução já é um ponto importante. Certo? Apesar de, a princípio, ele ser válido apenas para sistemas lineares, ou sistemas em que as equações elas não estão elevadas a um valor, ou que elas não estão, cujos coeficientes são constantes, né? A gente pode flexibilizar esse conceito por meio de algumas transformações. Então ele fornece aqui um sistema de equações traduzidos ou escritos na forma de matriz, ele fornece uma série de conveniências aí que vão ser úteis para nós resolvermos esse tipo de problema, certo? E ao longo do curso aí vamos começar a tratar dessas questões. Nós apresentamos algumas matrizes, né? Algumas matrizes ditas especiais. Primeiro a matriz quadrada, que nada mais é do que uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas, m igual a n. Aqui nós temos um exemplo de uma matriz quadrada 2x2, então ela tem duas linhas, duas colunas. Então, uma matriz 2x2. Uma matriz nula, todos os elementos dela são iguais a zero, ou seja, para qualquer i e j, o a e j é igual a zero, certo? Então, um exemplo aqui é uma matriz 2x2 nula também. Uma matriz coluna, o número de colunas dela é igual a 1, né? Então ela é apenas uma coluna e duas linhas nesse caso. Opa, alguém pediu para entrar. Matriz linha, mesma coisa, né? No caso a gente só tem uma linha e aí a gente varia o número de colunas. A expressão de vetores, né, que a gente vai se deparar quando a gente fala de espaço vetorial, ela é caracterizada por uma matriz coluna ou matriz linha, certo? Então vocês vão se deparar melhor com o conceito de vetores. Algumas matrizes especiais também, quadradas. Aqui nós estamos restringindo só as cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Nós temos a matriz dita diagonal. O que é a matriz diagonal? São os elementos da diagonal principal. Eles são diferentes de zero. E os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero. Mas o que é a diagonal principal? A diagonal principal ela se dá nos locais em que o i é igual ao j. Ou seja, nessa parte aqui da equação, certo? Então essa aqui seria a nossa diagonal principal. Então se eu tivesse uma matriz 3x3, né? Uma matriz n por n qualquer, todos os elementos que vão estar aqui nessa diagonal do meio aqui dela vão se referir, seria a nossa diagonal principal. Então, numa matriz diagonal, esses elementos são diferentes de zero e os elementos que estão fora são iguais a zero. Tá? A matriz identidade. A matriz identidade é um tipo especial de matriz diagonal.
Se a matriz diagonal um elemento cujos é uma matriz cujos elementos da diagonal principal são diferentes de zero, na matriz de identidade, esses elementos aqui, eles são todos iguais a 1. Então, tudo que está na diagonal principal é 1 e tudo que está fora da diagonal principal é 0. Um exemplo de uma matriz de identidade 2 por 2. Os elementos da diagonal principal iguais a 1, fora da diagonal principal iguais a 0. Essa matriz ela tem algumas conveniências, certo? Ela funciona como se fosse um elemento neutro na multiplicação do produto de matrizes, tá? Então é útil a gente trabalhar com ela mais adiante. Outros tipos de matrizes especiais. Matriz triangular superior. Matriz triangular superior é cujos elementos da diagonal principal para cima são diferentes de zero e os elementos da diagonal principal para baixo são iguais a zero. Matriz triangular inferior, de forma semelhante, só que o contrário, né? Os elementos da diagonal principal para baixo são diferentes de zero e os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Uma matriz dita simétrica. Os elementos abaixo e acima da diagonal principal, eles são espelhados, né? Como assim? Deixa eu apagar aqui. Note aqui que o elemento da segunda linha da primeira coluna, ele é igual ao elemento da primeira linha da segunda coluna, né? Ou seja, AIJ é igual a AJI. Então você tem esse espelho em torno da diagonal principal. Note, por exemplo, que a matriz de identidade, em que todos os elementos aqui são 1 e todos os elementos são 0, não deixa de ser uma espécie de matriz simétrica, certo? As matrizes diagonais, de certa forma, são simétricas, se elas forem quadradas. Tá, então, dadas essas definições iniciais, nós iniciamos com as operações de matrizes propriamente ditas. Acredito que não haja nenhuma dúvida quanto às definições, mas quanto às operações de matriz pode haver, né? Então, a nossa operação mais básica é a operação de adição de matrizes. Então, seja uma matriz qualquer, né, que nós escrevemos ela aqui no formato resumido, né? É uma matriz N por N, cada elemento dela é um elemento A e J, né? Ou seja, o elemento dali é 1, coluna 1, seria A e A, 1, e assim por diante. E a mesma coisa para a matriz B. O elemento da linha 1 da coluna 1 seria B, 1. Então, se eu somar as duas matrizes, A mais B, o que quer dizer somar duas matrizes? Quer dizer somar os elementos correspondentes, né, com as mesmas coordenadas dentro dessa matriz. Ou seja, A e J mais B e J. Então, essa nova matriz, o resultado da soma seria a soma dos elementos da matriz. Tá? E a adição de matrizes tem algumas propriedades. Por exemplo, a comutatividade. Tanto faz eu somar A com B, como B com A. Isso parece bobagem, né? Mas quando você vai lá para o produto produto de matriz, isso aqui não é válido, certo? Então, não necessariamente isso é válido. Nós temos a associatividade. Tanto faz eu somar, se eu tiver 3 matrizes, tanto faz eu somar a primeira com a soma das outras duas, como somar as duas primeiras com a última, né? Vou ter o mesmo resultado. Se eu somar A com uma matriz nula, ou seja, lembra, matriz nula, todos os elementos são iguais a zero, então eu vou estar somando cada elemento da matriz A com zero, que vai me resultar a própria matriz A. Tá? E aí nós trouxemos aqui alguns exemplos. Então, se eu quiser somar duas matrizes, aqui são duas matrizes com 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2. O resultado dela também vai ser uma matriz 3 por 2. Cada elemento dela vai ser a soma dos elementos, né, das duas matrizes. Ou seja, né, 1 mais 0 igual a 1 e assim por diante. Né, você chega na matriz principal. Isso aqui é bem tranquilo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor me interrompam. Podem ficar à vontade para perguntar, tá? Multiplicação por escalar. Essa aqui também é bem tranquila. Então eu tenho uma matriz A, daquela forma que nós já estávamos trabalhando, certo? E o K é um número, é uma constante que multiplica essa matriz. A matriz resultante desse produto vai ser o quê? Vai ser o K multiplicado por cada elemento de A, né? Então, quando eu multiplico o K por um elemento de A, equivale a multiplicar a matriz como toda, né, por K. A multiplicação por escalar também tem algumas propriedades. Se eu multiplicar o K pela soma de duas matrizes, equivale a multiplicar cada matriz e depois somar o resultado. Se eu tiver duas constantes, K1 e K2, a soma dessas constantes multiplicado por uma matriz equivale a multiplicar cada constante pela matriz e depois somar o resultado. Se a minha constante for igual a zero, o resultado vai ser uma matriz nula.
lembra que o K está multiplicando cada elemento da matriz. Então, se eu multiplicar 0 por cada elemento, eu vou ter uma matriz de zeros. Certo? Ele também tem essa propriedade de eu poder somar, eu poder multiplicar o K1 por K2 vezes A, ou multiplicar as duas primeiras e depois multiplicar por A. O resultado não se altera. Então, são algumas regras que facilitam na hora que vocês estiverem fazendo as contas. Tá? Então, algum exemplo. Eu multiplico menos 2 por uma matrizinha 2 por 2. Então, a matriz resultante vai ser menos 2 multiplicado por cada elemento desse. Né? Então, menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 10, menos 2 vezes menos 3. O resultado vai ser essa matriz aqui, 4 por 4. Tá. Acho que aqui até agora, né, bem tranquilo. O que surgiu alguma dúvida que vocês me perguntaram foi sobre a transposição de matrizes. Certo? Então, se eu tiver uma matriz A, na forma que a gente vem trabalhando, M por N, a transposta dela vai ser a linha, ela vai ser igual tá. Se A é a matriz que eu estou trabalhando, a matriz A', que vai ser a matriz transposta, lá na lista também eu usei um Tzinho, certo? É a mesma, é só outra linguagem para falar a mesma coisa, certo? Um A com um Tzinho aqui. Ela vai ser igual a BIJ, em que BIJ é igual a AJI. Ou seja, na transposta, o que era linha na matriz original virou coluna. E o que era coluna virou linha. Certo? Então, a transposição de matrizes se eu tinha uma matriz com N linhas, ela passa a ser colunas. Né? Vamos no exemplo para ficar mais claro. Então, algumas propriedades. Se A for simétrica, lembrando que a matriz simétrica são a matriz cujos elementos acima da diagonal principal e abaixo são espelhados, né? Ou seja, o A2, A21 é igual a A12, certo? E assim por diante. A transposta dela vai ser igual a ela mesma, certo? Então, se eu transpor a matriz simétrica, eu vou ter a própria matriz. A transposta da transposta, que eu representei aqui por 2 traços, vai ser a própria matriz original. A transposta da soma é igual à soma das transpostas. A transposta do produto por escalar vezes uma matriz A, ela vai ser igual ao produto por escalar vezes a matriz transposta. Até agora nenhuma surpresa, certo? Então suponha que eu tenho uma matriz A, que ela tem 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2, e eu quero transpô-la. Né? Então tudo que era coluna vira linha e por consequência tudo que vira linha, que era linha virou coluna, certo? Então tinha a primeira coluna, originou a primeira linha da matriz, segunda coluna, originou a segunda linha da nova matriz, certo? Então ela era 3 por 2, passa a ser 2 por 3. Multiplicação de matrizes. Então se eu tenho uma matriz A, N por N, M por N e J, e eu tenho uma segunda matriz, N por P, cujo cada elemento dela é representado por B e J, então se eu multiplicar o A por B, a minha nova matriz, ela vai ser, aqui tá certo, M por P, certo? Eu vou ter uma nova matriz, cujos elementos eu vou chamar de Czinho, e a dimensão dela vai ser o número de linhas da primeira coluna, da primeira matriz, o número número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Tá? E o que é o Czinho? O que são os elementos da matriz resultante do produto de duas matrizes? Ele vai ser dado por essa expressão. Somatório com K variando de 1 até N, A, U, K, B, K, V. Nesse caso aqui eu tô somando o K, né? Então esse é como se eu fixasse um U e eu tô variando o K aqui de 1 até N. Se você não está muito confortável com essa notação de somatório, eu também coloquei aqui a soma de forma explícita. Né? Então eu vou multiplicar o elemento AU1 com o elemento B1V e assim por diante. Vamos para o exemplo que é mais fácil, né, de visualizar. Só é possível multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Né? Então é por isso que eu frisei aqui os N's são iguais. Tá? Então beleza, vamos mostrar aqui com a matriz expandida que fica mais fácil da gente visualizar. Então, se eu quero saber um elemento dessa minha matriz, que é o produto dessas outras duas aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a linha correspondente dele com a coluna correspondente dele na outra matriz. Né? O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar o AU1 vezes o B1V, o AU2 vezes o B2V e assim por diante.
o resultado dessa soma vai me dar um elemento, que vai ser esse elemento aqui, ó, CUV. Aqui, ó, AU1, B1V. E aí eu faço isso até o último elemento, certo? Vamos por exemplo, para ficar mais claro. Então eu quero multiplicar essas duas matrizes. Primeira coisa, preciso ver se a multiplicação, se o produto das matrizes é compatível. O número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas? Opa, então a multiplicação é compatível. Então posso prosseguir. Então eu multiplico os elementos, né, da primeira linha pelos elementos da primeira coluna. E é o que eu vou chegar na seguinte equação. 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. Segundo elemento, 4 vezes 1, vezes, que vem pra cá, 2 vezes 0, que vem pra cá. 5 vezes 1, 3 vezes 0. 5 vezes 1, 3 vezes 0. E aqui o mesmo processo, né? 2 vezes 1, ou 2 vezes menos 1, 1 vezes 4. E assim por diante, repito o processo. Então eu chego numa matriz que tem o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da outra matriz. Ou seja, como essa matéria é 2 por 2, essa daqui é 3 por 2, então o final vai resultar numa matriz também 3 por 2, com 3 linhas e 2 colunas. Esse procedimento aí que vocês também já devem ter visto nos cursos básicos. Tá? Algumas propriedades do produto de matrizes. A primeira é que geralmente não há comutatividade, ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A. Geralmente. Muitas vezes esse produto não é nem compatível, certo? Como assim? Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, se eu quisesse multiplicar A vezes B, ou seja, eu multiplicar essa matriz por essa, ok, porque eu tenho essa compatibilidade. O número de colunas dela é igual ao número de linhas da segunda matriz. Mas se eu invertesse, eu ia ter, se eu quisesse multiplicar essa matriz por essa, ou seja, passar essa aqui para frente, eu ia ter duas colunas na primeira matriz e 3 linhas na outra matriz. Então esse produto não seria compatível, não ia conseguir realizar. Então vamos lá. Uma forma de visualizar também intuitivamente foi olhando aqui no slide, olhando aqui nesse diagrama, certo? Então, você nota que se você multiplicar uma matriz com esse formato, né? Lembrando que ela equivale a multiplicar essa dimensão maior com essa dimensão maior, né? Para poder gerar a minha matriz C, você percebe que o produto inverso ele não é possível, porque o tamanho dela aqui ele é incompatível com o tamanho desse aqui. Então, se eu invertesse o processo, eu não iria conseguir chegar no resultado final, certo? Só uma forma esquemática de mostrar isso aqui. Outro ponto interessante, como eu tinha ressaltado lá, que é a matriz identidade, né, que é o Retratec só por I, né, nossa matriz identidade, ela é o elemento neutro do produto de matrizes. Ou seja, se eu multiplicar qualquer matriz pela sua identidade, desde que ela seja compatível, né, se a matriz A é N por N, eu multiplico por uma identidade N, claro, esse resultado vai me dar exatamente a própria matriz. Ou seja, é como se a identidade fosse o nosso 1 na nossa multiplicação normal, né? Se a gente tivesse numa multiplicação de escalares e não de matrizes, o I faria o papel aqui do nosso 1, o elemento neutro na multiplicação. Certo? E também tanto faz, ele pré e pós multiplicar, tá? Desde que a matriz seja compatível, claro. Aqui eu tô falando no caso de uma matriz quadrada. Então, nós temos outras propriedades. Então, eu tenho uma distributividade. Aqui a soma à esquerda, né? Ou seja, se eu multiplicar A por B mais C, equivale a A mais B mais A vezes B mais B vezes C. Eu também tenho a distributividade à direita da soma, que equivale a A mais B multiplicado por C vai ser A vezes C mais B vezes C. Também tem a associatividade da soma, tanto faz eu multiplicar as duas primeiras e multiplicar pela última, ou multiplicar as duas últimas e pré-multiplicar pela primeira. Aqui um ponto importante, né? De vez em quando é útil, é uma pegadinha às vezes. Quando eu tenho aqui AB, a transposta de um produto, né, de duas matrizes, ela não é exatamente igual ao produto das matrizes transpostas. Na verdade, o B ele passa, né, para antes da matriz. Ou seja, a transposta de A vezes B é B, a transposta de B vezes a transposta de A. Certo? Então só atentar para isso aqui. Mais uma vez, se eu multiplicar uma matriz de zeros, se essa multiplicação existir por uma matriz A qualquer, isso vai me resultar numa matriz de zeros. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui com relação a essas propriedades com as matrizes? Tá. Na lista, talvez vocês podem se manifestar aí e a gente vai tirando alguma dúvida pontual sobre os exercícios. Então, nossa terceira aula, nós introduzimos aí o conceito de determinante, certo?
O determinante ele vai ser importante porque ele vai nos ajudar a inversão de matriz, né? Que é o último passo dessa primeira parte, digamos assim, essa prévia dessa primeira parte do curso, tá? Então, se eu tiver uma matriz qualquer, 3x3, você deve ter aprendido, né, pela regra de Sarri, que você consegue achar o determinante dessa matriz, né? Só pega duas colunas, joga para o lado e faz esse produto cruzado. Todos os elementos, o produto, né, dos elementos nessa direção vai gerar um termo e esse termo ele tem um sinal positivo. Todos que têm essa direção têm um sinal positivo, todos que têm essa direção têm um sinal negativo. Note isso aqui é a mesma coisa, né? Equivale a outras pessoas devem ter aprendido dessa forma, né? Pega esse elemento e joga para cima, pega esse elemento e joga para baixo, né? Isso aqui é a mesma coisa, a regra de Sarri, tá? Então, o determinante da matriz 3x3, ele tem essa cara aqui, né? Note aqui, por exemplo, o primeiro elemento, A1, A12, A33, aqui A1, A22, A33, A12, A23, A31, A22, A12, A23, A31 e assim por diante, certo? Todos entram com sinal positivo nessa direção e nessa direção entra com sinal negativo. Tá? Certo, agora vamos olhar com essa expressão do determinante com mais calma. Para a gente ver se a gente consegue encontrar algum padrão que nos possibilite encontrar o determinante, encontrar uma regra geral para os determinantes, certo? Então note que cada termo dessa soma, né, ela é uma sequência de 3 termos, né, o produto de 3 termos. E o primeiro elemento de cada termo, ele sempre é o mesmo. É 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né, em todas elas. O que varia é só o segundo termo, o segundo índice. Tá? Então, o primeiro termo é fixo e eu altero só os segundos índices aqui. Eu chamei de K, L e M. E eles alternam em todas as possibilidades, ou seja, todos os arranjos possíveis em que eu consigo misturar K, L e M, ele aparece na nossa soma. Isso são quantas possibilidades? São 3 termos, né? Alterando 3 a 3. Isso me equivale a 3 fatorial. Ou seja, o K pode assumir 3 posições, o L pode assumir 2 posições e o M só pode assumir uma posição. Né? Então eu tenho 6 permutações possíveis, que é justamente a quantidade de termos que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, as combinações dos segundos elementos aqui estão dispostas em todas as formas possíveis que eles poderiam ser arranjados. Tá? Então aqui só de forma mais alegórica, mais destacada. Né? Então todos os elementos, todas essas permutações dos segundos termos, né, eles são trazidas no cálculo do determinante. Então note isso. Outro ponto interessante é observar o que diferencia alguns termos serem positivos de outros serem negativos. A gente nota que em todos os casos há o que a gente chama de inversão. O que é essa inversão? É quando o elemento posterior, o índice posterior, ou seja, o índice que identifica a linha, ele é maior do que o índice que identifica a coluna. Em todos esses casos em que há o sinal negativo, né, note que há pelo menos um dos elementos que tem essa característica. O índice posterior ele é maior que o índice... o índice que identifica a linha ele é maior do que o índice que identifica a coluna. Então a gente chama isso aqui de inversão, certo? Vamos definir de forma mais formal, né, nos próximos slides. Então, vamos para um exemplo aqui. Quantos seriam os elementos somados para obter o determinante de uma matriz 5x5? Então eu quero saber, no caso da matriz 3x3, nós temos 9 elementos, né, que foram os que foram inclusos nessa soma aqui. Agora, se fosse uma matriz não 3x3, mas uma matriz 5x5, cada termo daquela soma ele vai ter essa configuração aqui. Né? A 1, 2, 3, 4, 5, e o que vai variar é só o segundo termo, não é isso? Nós verificamos isso na análise anterior. Então os primeiros termos, os termos que indicam as linhas, eles vão ser fixos, só vão variar os termos que indicam as colunas. Então eu posso ordenar aqui os termos e ver quantas possibilidades eu tenho para cada um deles, certo? A gente já viu que o número de possibilidades ele obedece aí um fatorial. Né? Então, o K ele pode assumir 5 valores, o L então vai poder, aliás, 5 posições, né? 5 posições dentro daquelas permutações. O L pode assumir 4 valores, o M pode assumir 3, o N 2 e o O 1. Então, se eu multiplicar todos esses produtos, eu vou ter 120 elementos. Então, um determinante de uma matriz 5x5 ele é o resultado aí da soma e subtração de 120 elementos, certo? Então era só para poder, isso aqui é só para ilustrar a questão das permutações. Teve até uma questãozinha assim
na nossa lista. Tá? Então, definição. Agora sim, primeiro nós estávamos trazendo só a intuição, agora vamos definir de maneira mais formal. Dado uma permutação de números inteiros, uma TN, existe uma inversão quando o inteiro precedente, né, ou seja, o índice que identifica a linha, ele é maior, né, do que o índice que identifica a coluna, ou seja, ele é menor do que seu precedente. Tá? Então, no exemplo da matriz 3x3, nós podemos montar aí o seguinte esquema, a seguinte tabela. Vamos trazer aqui todas as permutações possíveis dos elementos das colunas, certo? Então aqui nós temos todas as permutações possíveis. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. E aí nós podemos calcular o número de inversões. O que é inversões? São um número de situações em que o elemento posterior é maior do que o elemento anterior. Nesse primeiro caso nós não temos nenhuma inversão, porque note, 1 é menor do que 2, que é menor do que 3. Então não tem nenhuma inversão. Já nesses dois últimos, nós temos aqui uma inversão. Qual é a inversão? Aqui nós temos que 1 é menor que 3. Ok, mas 3 é maior que 2. Então 3 é maior que 2, tem uma inversão. Aqui eu tenho que 2 é maior do que 1. Opa, tem uma inversão. Mas 1 é menor que 3. Ok. E 2 também é menor que 3. Então ok. Então só tem uma inversão. Agora nesses dois últimos casos, nós temos duas inversões cada. Ó, note que o 2 é maior que o 3 e que o 3 é maior que o 1. E que o 2 é maior do que o 1. Tá, 2 é maior que o 3, 3 é maior... Certo. O 2 é maior que o 1, né? O 2 é menor que o 3, desculpa, e o 3 é maior que o 1. Tá aqui as duas inversões, tá? A mesma coisa aqui pra baixo. Eu tenho 3 maior que 1 e 3 maior que 2. E por fim, o último aqui eu tenho 3 inversões, né? 3 maior que 2, 3 maior que 1 e 2 maior que 1. Então eu consigo calcular o número de inversões dessa forma. Quando o número de inversões for ímpar, né? Professor, Diga, pode falar. com licença. Então, o referencial, digamos assim, sempre vai ser o primeiro número entre o que está dentro do parênteses? Não, não é que vai ser o primeiro número. É que, na verdade, você tem que observar... Deixa eu voltar aqui. Na verdade, você tem que observar a orientação da sequência, certo? O que é que acontece? Vamos para um caso aqui em que eu tenho duas inversões, tá? Eu sempre vou comparar os números que estão à direita com o número precedente. Os números que estão posteriores com o número que estão precedente. Se esse número for menor, então quer dizer que eu tenho uma inversão. Por exemplo, tomo 3 como referência. Quem são os números que estão à frente dele? 1 e 2. 1 e 2 são menores do que 3? São, né? O 3 é maior do que 1 e o 3 é maior do que 2. Então, nessa situação, eu tenho dois casos, né, em que há inversão. Mas eu posso ter, por exemplo, uma situação... Deixa eu ver aqui onde é que ela aparece. Ó, eu tenho essa situação aqui, por exemplo. Em que assim, se eu tomar como referência só o primeiro valor, para ele não há inversão, porque os números à frente dele são maiores do que ele. 3 é maior do que 1 e 2 é maior do que 1, então não haveria inversão. Mas já quando eu tomo a partir da referência de 3, o número que está à frente dele é menor do que ele. Então existe uma inversão. Ficou mais ou menos claro agora? Ficou, professor. É porque na lista que o senhor passou, acredito que é a segunda lista. Eu fiquei um pouco com dúvida na questão da primeira questão, que está pedindo para indicar quantas trocas, né, aconteceria em cada item. Pronto, eu vou fazer o seguinte, vamos terminar aqui a nossa revisão, que aí eu vou para as listas. E aí eu vou tirando as dúvidas pontuais de vocês. Pode ser? Pode sim, obrigado. Eu vou abrir as listas aqui e a gente vai tirando alguma dúvida que vocês tenham pontual. Certo? Tá. Então, é um pouco confuso mesmo, eu admito, mas é porque assim. Tanto é que no curso da escola, né, geralmente a gente só aprende determinante até 3, né? E justamente porque o negócio começa a ficar bem complexo quando você aumenta. Então você precisa de algumas definições intermediárias para poder chegar na definição final. Para você conseguir dar uma definição generalizada de determinante, você precisa saber o que são essas inversões. Certo? Então pronto, agora nós chegamos onde a gente queria. A gente teve esse arrodeio todo aí de inversões e tal, para poder chegar numa definição geral de determinante, ou seja, uma definição que sirva para qualquer matriz. A matriz tem tamanho n por n. Tá? Então aqui chegou a fórmula, né, do determinante. Então o determinante de uma matriz qualquer, a matriz A, ela vai ser igual a menos 1
elevado a j, opa, em que o j é o número de inversões, né, daquela permutação respectiva. Então, vamos lá. O que acontece é que eu estou fazendo uma soma, certo? Eu estou somando n vezes, né? N fatorial termos, não é isso? Dessa multiplicação aqui. Ou seja, eu vou ter isso aqui se repetindo várias vezes, esse produto aqui, certo? Ele tem tamanho n, por quê? Porque corresponde ao tamanho da matriz. Então eu tenho n termos se multiplicando aqui. Quando era uma matriz 5 por 5, né, que nós vimos aqui no exemplo anterior, eu tinha uma coisa assim, né? Então eu teria 120 caras desse aqui, tá? Então agora eu vou não ter uma matriz mais 5 por 5, eu tenho uma matriz n por n, ela pode ser de qualquer tamanho. Tá? Então eu tenho um conjunto aqui de n elementos que vão ser somados, tá? Esses caras vão ser somados quantas vezes? P permutações, ou seja, n fatorial vezes. No caso do 5, 5 fatorial dava 120, então eu tenho 120 pedaços desse aqui. Esse primeiro termo que pré-multiplica a soma, ele é que vai me dar o sinal se isso aqui vai entrar somando ou vai entrar subtraindo naquela conta, certo? Então, o que é isso aqui? Ele é menos 1 elevado a j. E o que é o j? É o número de inversões da permutação. Então, se essa permutação, essa daqui correspondente a esse elemento que eu estou somando, ela tiver um número de permutações ímpar, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1 elevado a uma coisa ímpar. Esse resultado aqui vai dar o quê? Menos 1. Se isso aqui, se as inversões forem pares, desculpa, se a inversão desse termo aqui for par, então ele vai entrar aqui como sendo uma coisa par, menos 1 elevado a uma coisa par, vai me dar o número 1, certo? Porque é como se estivesse multiplicando menos 1 por menos 1. Suponha que seja 2, por exemplo. Então seria menos 1 vezes menos 1 que dá 1, certo? Então, se o número de inversões for par, então o termo entra com sinal positivo. Se o número de inversões for ímpar, o termo entra com um sinal negativo. Lembra lá do nosso caso de uma matriz 3x3. Tá? Vamos voltar lá para o começo. Vou pegar esse aqui. No caso, nossa matriz 3x3. Nós temos aqui 6 permutações, não é isso? E eu estou somando 6 termos, não é isso? Então aqui, o nosso somatório aqui, o nosso rozinho lá, ele seria de 6. Então eu estou somando 6 pedaços dessa soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os primeiros termos dela sempre são fixos. 1, 2, 3. Tá repetindo em todos eles. O que vai variar são os segundos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento desse. Certo? Isso aqui de forma esquemática, claro, né? Eu olho para ele. 1, 2, 3. Tem inversões? Tem 0 inversões. Não é isso? Sim, pessoal. A gente viu que não tem inversões, né? Então, como esse valor ele não é ímpar, né? Ele vai entrar como um sinal positivo na soma. Se eu pegar esse segundo elemento aqui, ele vai ter uma inversão. Nós olhamos lá pela tabela, que é 2, 3 e 1. Vamos voltar lá no exemplo. 2, 3 e 1. 2, 3 e 1, tá? Cadê ele? 2, 3 e 1. Ele tem quantas inversões? 2. Se ele tem 2 inversões, então ele vai entrar somando. Se eu fizer o outro elemento lá, 3, 1, 2, também vai entrar somando, vai ser par, entendeu? Já os outros elementos que entram como ímpar, né? Ou seja, que ele tem número de inversões ímpares, eles vão entrar subtraindo. Então, nós construímos de trás para frente. Primeiro eu mostrei o caso específico, e aí eu estou indo do específico para o geral, tá? Vamos por um exemplo, né? Pra gente ficar mais claro. Ah, não. É só no final o exemplo. Tá. Então a gente tem algumas propriedades desse determinante. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de A são nulos, então o determinante de A vai ser igual a 0. Certo? Por quê? Porque lembra que todos os termos daquela soma, eles vão ter um elemento pelo menos de cada linha. Então, se um dos elementos é 0, aquele produto vai ser 0 para todos os elementos da soma. Então, eu vou estar somando um monte de 0. Então, por isso, o determinante é igual a 0. Tá? O determinante de A é igual ao determinante de A', o da transporte de A. Se eu multiplicar a linha ou coluna por uma constante, K, o determinante também fica multiplicado por essa constante. Se eu trocar a posição de duas linhas,
ou uma linha ou uma coluna, certo? Eu altero o sinal do determinante. Se eu mexer com as linhas e colunas, na verdade eu tô trocando lá as permutações, tá? Então isso altera o sinal de alguns termos que vai afetar a equação da determinante como um todo. Por isso que troca o sinal. Se duas linhas e colunas A são iguais, então o determinante dela é igual a zero. Isso aqui vai ser importantíssimo quando a gente estiver trabalhando com sistemas de equações, certo? Que a gente vai identificar justamente o caso delas serem equações linearmente dependentes. Aqui eu tenho algumas propriedades mais específicas, né? Se a gente somar, se eu conseguir decompor uma matriz, essa matriz aqui, em duas matrizes, né, cujo uma linha dela eu consiga separar em duas, né, e os demais elementos fiquem iguais, o determinante da soma delas, o determinante dessa soma dessa matriz vai ser igual à soma dos determinantes das submatrizes. Né? Isso daqui é uma propriedade bem menos usada, né? É meio árida até. Se a gente somar a uma das linhas e colunas o produto da linha e coluna por uma constante, o determinante não se altera. Tá? Por fim, o produto do determinante é igual ao determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. É importante frisar aqui só um detalhe, né? Isso vai ser verdade se o determinante de A e B existir. Tá? O que acontece? Eu posso ter um produto no determinante que resulta numa matriz quadrada. Se esse produto resultar numa matriz quadrada, ele tem determinante. Né? Lembra que só vai existir determinante de matrizes quadradas. Então, não necessariamente para que isso aqui seja quadrado, A e B tem que ser quadrados. Tá? Então, foi uma dúvida também que me perguntaram. Então, o determinante de A e B vai ser o determinante de A vezes o determinante de B, desde que exista, né? Desde que A e B sejam quadrados também. Tá? Então, um ponto aí de atenção. Aula 4. Aqui nós vamos tratar do desenvolvimento de Laplace. No desenvolvimento de Laplace, o que nós vamos... É uma forma prática, digamos assim, de resolver as equações, de resolver os determinantes das matrizes na mão, né? Porque você pega uma matriz de ordem maior e desenvolve ela para que ela se torne... O determinante dela seja um resultado de vários determinantes de matrizes de ordem menor, tá? Então tem o determinante, por exemplo, de uma matriz 3x3, né? A gente já viu a conta aqui, a fórmula dele, usando aqui o método Sarri, ou então usando a definição anterior. E a gente pode reescrever esse determinante isolando alguns termos dele. Por exemplo, nesse caso eu vou isolar o A1. Ó, note que aqui tem A1, A11, aqui tem A1. Então eu consigo isolar o A1 e colocar o resto, os demais elementos aqui dentro. A22, 33, aqui o sinal é negativo, né? Então fica A22, A33 menos A23, A32. Certo? E eu faço isso para todos os demais. Para o A12, né? Tem A12 aqui, tem A12 aqui. E para o A13 tem A13 aqui e A13 aqui. Então eu consigo reescrever o determinante dessa matriz 3x3 como sendo reescrever ele dessa forma. Só que observe aí cada parênteses desse. Se você prestar atenção, na verdade, esse parênteses aqui, o que ele está me dando é o determinante de uma matriz menor, matriz 2x2. Por exemplo, nesse caso aqui, desse terceiro parênteses, seria dessa forma. Seria uma matriz A21, A22, A31, A32. Quem é o determinante dessa matriz? Eu multiplico A21 vezes A32 menos A31 vezes A22. Está aqui o resultado, né? É exatamente o que está aqui dentro. Então eu posso reescrever o determinante da matriz 3x3 dessa forma. O determinante da matriz A, 3x3, vai ser então o elemento A1 vezes o determinante dessa matrizinha aqui. E aqui A12 vezes o determinante dessa matriz, mais A13 vezes o determinante dessa matriz. Qual a vantagem disso aqui? Que agora é muito fácil resolver o determinante de uma matriz 2x2. Então eu consigo facilmente executar essa conta, né? E aí eu consigo achar o determinante de A de uma maneira mais fácil. Perceba que se A for uma matriz não 3x3, mas uma matriz de ordem maior, 4x4, então eu conseguiria decompor ela numa matriz, por exemplo, 3x3, e aí isso facilitaria a nossa conta. Certo? Então um exemplo aqui de uma matriz 3x3. Como é que a gente reescreveria o determinante dela em termos de determinantes de matrizes menores, 2x2? Seria mais ou menos, você escolhe uma fileira, tá? No caso lá, da forma, né, que a gente resolve, a gente utiliza essa fileira aqui, tá? A fileira inicial, o elemento é A1, A12 e A13, certo? Então tá aqui os três elementos, ó. E eles pré-multiplicam essas matrizes. Como é que eu obtenho essa matriz? Eu obtenho essa matriz fazendo o seguinte: para o caso A1, eu isolo essa linha
isolo essa linha, isolo essa coluna, e o que é que vai me sobrar? Uma submatriz. Essa submatriz é exatamente esse cara que tá aqui. Tá? Se eu fizer a mesma coisa, vou apagar aqui. Se eu fizer a mesma coisa pro elemento A12, então isolo aqui o 2, eu isolo a linha dele e a coluna. E a matriz que vai estar aqui dentro é justamente essa, ó. 2, menos 2, menos 1 e 2. 2, menos 2, menos 1 e 2. E assim por diante, certo? Então, esses determinantes que aparecem aqui dentro, eles são, na verdade, os determinantes das submatrizes resultantes da exclusão da linha e da coluna correspondente ao elemento que está pré-multiplicando esse determinante. Tá? E tem aqui o resultado da matriz 5. Do mesmo jeito, isso aqui serve para uma matriz 3x3, né? Serve para uma matriz n por n. Então vamos generalizar esse conceito agora para uma matriz qualquer, n por n. Então a fórmula é essa aqui. O determinante da matriz n por n vai ser o quê? Eu vou fixar, no caso, uma linha, uma fileira, né? Ou uma linha ou coluna. Nesse caso, da forma que tá traduzido aqui, eu fixei a linha, tá? Então eu fixo uma linha e vario só a coluna. Então eu fixei o A e J e varia os termos da coluna. Então aqui eu vou capturar vou capturar uma linha inteira, né? Isso aqui vai ser o quê? Menos 1 elevado a I mais J. Isso aqui, mais uma vez, é para obter o sinal, certo? Então, menos 1 elevado... Se eu estiver tratando, por exemplo, do elemento A11, então, menos 1 elevado a 1 mais 1 vai ser igual a 2, né? Então, menos 1 elevado a uma coisa par vai me dar um valor 1 positivo. Então, isso aqui vai entrar positivo na soma. E por fim, o determinante dessa matriz A e J. Quem é essa matriz A e J? É aquela submatriz lá em que eu cortei a linha I, né? E a coluna J. Cortei aqui a linha I. Desculpem o desenho. Essa submatriz aqui. A e J. Certo? Então eu replico isso para todos os termos dessa linha, certo? Então no final eu vou obter o determinante dessa matriz. Tá aqui, só reforçando. O A e J é uma submatriz suprimindo a linha I e a coluna J. Então agora vamos para mais um exemplo. Determinante da matriz A. Então, se eu quisesse obter o determinante de uma matriz 4x4 desse jeito aqui. Então eu escolho uma fileira qualquer, certo? Pode ser uma linha ou coluna. Lá a gente convencionou escolher uma linha, né? Mas enfim. A manha aqui, o macete, é o seguinte. Como os elementos dessa linha que você escolher vão pré-multiplicar os termos daquela soma, você sempre vai escolher a linha com o maior número de zeros possível. Por quê? Porque o zero, vezes o termo que você vai tá somando, vai dar zero, então você facilita a sua vida. Você não vai precisar calcular o determinante da submatriz associada a esse elemento. Então, vou escolher essa última linha, aqui por exemplo. E aí, o que eu vou fazer? Para cada elemento, né? Por exemplo, o elemento aqui no caso é quarta linha, primeira coluna, A41. Eu vou isolar essa linha, essa linha e essa coluna. E ele vai pré-multiplicar essa matriz aqui. Essa submatriz aqui. Alguém pediu para entrar. Ele vai pré-multiplicar essa matriz, certo? Então é exatamente o que está aqui, ó. Lembrando, né, do sinal, tá? Então, é 1, o elemento 1 corresponde... o elemento 1 corresponde ao elemento que eu escolhi aqui, né, da primeira fileira. Se fosse essa fileira aqui, seria 3, menos 4, 5 e 1. Mas eu escolhi essa fileira, tá? Só para mostrar que pode ser uma fileira diferente. Então, menos 1 elevado a I mais J, que é I mais J, que qual é a linha? 1, 2, 3, 4. Então, a linha 4 a linha 4 da coluna 1, né? Então, 4 mais 1, 5. Menos 1 elevado a uma coisa ímpar vai dar menos 1, não é isso? Então, esse termo vai entrar negativo. E aqui é o determinante dessa submatriz. A submatriz é essa daqui, ó, que eu destaquei. Então, você pode fazer isso para todos. Você pode fazer isso para todos os termos. Aqui, 0. Lembrando, o segundo elemento, 0. Lembrando que como, né, o 0 pré-multiplica esse catatal de coisa aqui, então ele vai eliminar tudo isso. Então eu já me tiro o trabalho. Então sempre escolho uma linha que possui o maior número de zeros. Isso vai reduzindo o trabalho, certo? Alguém?
E já que o senhor falou que devemos escolher uma linha que tenha o maior número de zeros possível, né? Isso. E se não poderia ser, por exemplo, uma linha em que só exista um valor diferente de zero nela, por exemplo? Pode, qualquer uma. Assim, Exatamente. Inclusive aí tem um quatro exercício. zeros. Seu microfone tá cortando, ó. Eu não tô conseguindo ouvir direito. Ah, tá, desculpa. Tá dando pra me ouvir? Ah, tá, beleza. Inclusive Eu não no... fiz os exercícios assim, tinha matrizes dessa forma, né? Exatamente, é de Aí eu propósito ali. Pois é, eu escolhi eu pensando assim, será que eu tô pertinho demais? Aí eu fico meio assim, em dúvida, né? Não, Mas eu mas selecionei elas. é isso mesmo. É exatamente. Porque quando você vê uma coluna assim com muitos zeros, já foi colocada ali provavelmente já pensando em facilitar a sua vida, certo? Porque aí você escolhe ela e você... Suponha que só tivesse um elemento diferente de zero, é isso que você tá dizendo, né? Isso. Então, por exemplo, né? Vamos aqui no que o colega falou. Suponha que só tivesse esse número 1, o resto todo fosse zero. Aqui fosse zero, aqui fosse zero. Então, o determinante dessa matriz ia ser só esse pedaço aqui. Isso que tudo seria zero. Então, percebo que a conta fica muito mais fácil, né? De ser resolvida dessa maneira. Então, sempre escolham a linha ou coluna, né? Que tenha o maior número de zeros possíveis. Tá? E havia também umas matrizes, professor, que eu fiquei até meio em dúvida, né? Ah, Mas que parecia que o resultado era aquele tipo de questão, ou de item, né? Em que se tenciona levar a um resultado já chama atenção. Eu não sei se está correta. Tinha matrizes cujo determinante, matrizes que possuíam letras cujos determinantes davam coisas como ABCD ou XYZ. Aí eu fiquei pensando assim, será é que isso esse... mesmo. É isso mesmo. A ideia é mesmo você trabalhar com uma matriz genérica, né? Que você possa trabalhar com qualquer valor que eu colocar. Então, você, às vezes coloca letras justamente para poder você poder carregar as letras e no final você vai chegar no mesmo resultado. Enfim. Eu acho que é isso. Vamos seguir aqui então. Deixa eu ver, já tá com quanto tempo? Pois é, interessante. É tipo que é quase como se você formasse uma palavra ali, né? Pois é. De fato, você construiu uma matriz onde você encontraria o determinante sendo uma palavra, né? Pode ser. Eu não sei se esse é o caso exato, porque eu tirei esses exercícios de um livro lá. Então, não sei se ele formou alguma palavra, foi. A autoria não Não foi chegou. minha. Foi só uma ideia que eu tive aqui agora. Não chegou a formar, mas tinha letras que eram bastante recorrentes, né, pra gente. X, Y, Z, A, B, C, D. Pois é, então aí. Fazer aí uma brincadeira com essa matriz aí. Enfim, vamos seguir, porque senão a gente vai demorar muito, que tem que usar exercícios ainda. Beleza. Tá, então aqui é só a continuação, né? Aqui fica 1 menos 1, 4 mais 1, determinante da submatriz. E aí aqui né, só fez repetir a expressão anterior. Aquele termo que tinha zero foi anulado, né? Cortado. E aí você tem o resto da expressão. Aqui são as submatrizes já selecionadas lá, tá? No exemplo que a gente tinha feito. Deixa eu passar uma borracha aqui. Nós tínhamos pegado excluído essa linha, né? Essa coluna, desculpa. E essa linha aqui. Então tinha sobrado essa matriz aqui. 3, 3, 1, 7, menos 1, 2, 1, menos 4, 5 e 1, né? Que é justamente essa matriz aqui. 3, 1, 7, menos 1, 2, 4 e 1, tará. Então você repetindo o procedimento para os outros termos, né? Lembrando que são 3 termos porque esse aqui foi cancelado. Você encontraria o determinante da matriz. Aqui você pode, alguns colegas também perguntaram, se você pode resolver direto ou se você reduz de novo. No caso da matriz 3x3, você pode usar logo a regra de Sarri aqui e resolver. Talvez seria menos trabalhoso do que continuar com outra decomposição dessa. Seria fazer 3 decomposições, etc. Entendeu? E como regra geral, pessoal, desde que esteja certo o que vocês fizeram, vocês me deixem claro o que vocês utilizaram, eu vou aceitar qualquer resposta, tá? Mesmo que seja alguma coisa que eu não tenha ensinado. Mas eu só preciso que vocês deixem sempre bem referenciado lá nas listas, tá? Pra gente poder saber, poder corrigir, né? Saber o que você usou, certo? Então, quanto a isso, podem ficar à vontade. Então, tá aqui o resultado da matriz, deu 24. Por fim, nossa última aula sobre inversão de matrizes, tá? Então, a matriz inversa, nas operações com matriz, seria lá o nosso equivalente
a divisão, né? Sei lá, seria como se fosse dividir 1 pela matriz. Então, como matriz você não tem uma divisão propriamente dita, você utiliza esse conceito aqui de matriz inversa. Mas no escalar ela seria o nosso equivalente ela seria um artifício para a gente poder trabalhar com divisão em matrizes. Tá? Então, se eu tenho um A, que é uma matriz quadrada, de ordem n, a gente diz que ela é inversível, ou seja, que existe a inversa de A, se houver uma matriz, que eu vou chamar aqui de A-1, e ela também é de ordem n, tá ok. Se eu multiplicar o A por A-1, o resultado vai ser a minha matriz de identidade. Certo? E aqui tanto faz eu pré-multiplicar ou eu pós-multiplicar. Eu vou obter a minha matriz de identidade. Lembrando, a identidade é o elemento neutro da soma. Então note que isso aqui é como se fosse uma divisão. Se eu tivesse um escalar, seria como pegar, sei lá, 5 e multiplicar por 1 sobre 5. O resultado vai ser o quê? 5 sobre 5, 1, né? Então essa é a lógica da matriz inversa. Então é uma forma de trabalhar com a divisão, tá? Se A ela for não inversível, a gente diz que ela é uma matriz singular, tá? Ou seja, ela não tem inversa. Lembrando, só reforçando que ela tem que ser quadrada, tá? A gente praticamente, do meio do curso pra cá, a gente só pegou matrizes quadradas. Então vamos para o exemplo. Então eu tenho uma matriz A, 2 por 2, 1, 3, 2 e 5. Ela é inversível, já estou dizendo isso. Certo? E eu estou dando aqui a inversa dela. Agora vamos provar que essa matriz A-1 ela é a inversa de A. Como é que a gente faz isso? Multiplica uma pela outra. E a gente tem que chegar na identidade. Então se eu multiplicar aqui 1 vezes 7, 7, mais 3 vezes menos 2, menos 6, 7 vezes menos 6, dá 1. Se eu repetir esse procedimento para todos os outros, né, eu vou chegar, numa matriz de identidade, tá aqui, ó. Os elementos da diagonal principais igual a 1 e os fora da diagonal principal igual a 0. Então a matriz de identidadezinha 2 por 2, certo? Isso prova, né, isso é a condição necessária e suficiente para que essa matriz seja a identidade de A. Tá? Beleza. Agora eu disse quem era a inversa, né? Agora, se eu quisesse achar a inversa de uma matriz que eu não faço ideia, vou dar aqui um insight de uma forma que você pode fazer isso e depois a gente vai aprender a forma geral, né? A forma generalizada. Então, eu tenho uma matriz quadrada, 1, 2, 4, 8, e eu quero achar a inversa dela. Ora, eu sei o seguinte, se eu multiplicar o A pela inversa, ele vai ter que me reportar uma identidade, não é isso? Então eu sei que isso aqui é verdade. Eu não sei quem é o A-1, mas eu posso chamar ele de A, B, C, D. Então, resolvendo essa equação, eu encontro A, B, C, D e aí eu encontraria a matriz inversa de A. Certo? Então essa seria uma forma de eu encontrar uma matriz inversa. Contudo, nesse problema a gente tem alguns percalços. Né? Se eu resolver essa multiplicação, né? 1 vezes A dá A, 2 vezes C dá C, então A mais C, e assim por diante, né? E eu chegaria nessa matriz, nessa igualdade aqui. Para que isso aqui seja verdade, eu tenho que ter o seguinte, que isso aqui tem que ser igual a 1, isso aqui tem que ser igual a 0, isso aqui tem que ser igual a 0, isso aqui tem que ser igual a 1. Né? Resumindo, eu tenho que resolver esse sisteminha aqui. Tá? Só qual é o problema? Esse sistema aqui não tem solução, porque você tem um número de incógnitas, né, maior. Aliás, mais na frente vocês vão entender porque que esse sistema não tem solução, mas por hora basta se vocês tentarem, né, substituir um dedo do outro, vocês vão ver que vocês não vão chegar em lugar nenhum. Não vai ter solução para esse sistema. O que significa que A é uma matriz dita singular. Tá? Então o sistema não tem solução, então A é uma matriz singular. Quando nós estivermos trabalhando com sistemas de equações lineares, você vai entender direitinho como é que eu sei que isso aqui não tem solução. Dá para ver aqui, né, professor? Opa. A última informação aqui, ó, 4A mais 8C igual a 0, então quer dizer que A mais 2C igual a 0, e lá em cima tem A mais 2C igual a 1, então não pode existir esse resultado. Pronto, exatamente. Aí você já chega numa contradição, você cai numa contradição. Certo? Exatamente. Bem observado aí pelo colega. Pronto. Então, mais uma definição aí pra gente ir caminhando aí pro final da nossa revisão. Então, se eu tenho uma matriz A, eu defino o que é o cofator de A. Eu vou chamar por essa letrinha aqui, delta e J. Né? Cada elemento dessa matriz vai ser a IJ, certo? Que ele vai ser dado por menos 1 elevado a I mais J. Ou seja, se eu estou falando do elemento A11 dessa matriz, então eu vou ter que esse elemento é igual a menos 1, 1 mais 1 que é 1, ou 1 mais 1 que é 2, desculpa. Menos 1 elevado a 2 vai ser 1, então esse termo entra positivo.
e o determinante de A e J. Quem é A e J é a submatriz extraindo a iésima linha e a jésima coluna, aquela mesma que a gente trabalhou anteriormente. Ou seja, é o mesmo esquema. Você isola, você escolhe o elemento, isola a linha, isola a coluna e obtém uma matriz. Tá aqui, ó. No caso eu estiver trabalhando com a matriz A1, eu quero obter a matriz de cofatores dessa matriz A, certo? Então quem é o primeiro elemento dessa matriz? Tá, vamos desenhar aqui. Delta. Tá, vamos deixar só assim por enquanto. Delta, tá. Vou botar aqui uma borracha. Então, a nossa matriz dos cofatores, ela vai ser composta por quem é. Aqui nós vamos ter o delta 1, delta primeira linha, segunda coluna, e assim por diante, tá? Vou fazer mais não, tá ruim de fazer aqui. Então, quem é esse delta 1 aqui? Eu quero saber primeiro como é que eu acho esses elementos dessa matriz. Então, vamos encontrar esse elemento aqui, o delta 1. Como é que eu faço isso? Seleciono o elemento A1, isolo essa linha, isolo essa coluna, isolo essa linha e calculo isso aqui, certo? Menos 1 vezes I mais J, no caso é 1, então é 1 mais 1, 2, né? Então menos 1 elevado a 2 dá 1, vezes o determinante de A e J, o determinante dessa matrizinha aqui, ó. Aqui já tá até pintado. Então o A e J, né? O A e J daqui, essa submatriz que eu isolei aqui. Tá. Então, o elemento delta 1, que é um elemento da nossa matriz de cofatores, ele vai ser dado por essa continha aqui. Certo? Menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 1, vezes o determinante dessa submatriz aqui. Então, mais uma definição. Dada uma matriz a matriz adjunta de A ela é dada pela transposta da matriz dos cofatores de A. Ou seja, a adjunta de A nada mais é do que nosso deltazinho linha, ou T, né? Se preferir. O transposto daquela nossa matriz delta. Tá? Aqui já tem ela direto. Note, aqui, por exemplo, esse termo. Na matriz diagonal principal não vai fazer diferença, mas pega, por exemplo, esse termo. Aqui era para ser a segunda linha da primeira coluna. Só que na verdade ele tá aqui ele tá o quê? Ele tá na primeira linha, segunda coluna. Então essa matriz está transposta, né? Esse valor era para estar aqui, esse valor era para estar aqui. Então aqui já é a transposta daquela matriz obtida anteriormente. Certo? A gente vai fazer um exemplo no final que vai ficar mais claro. E aí nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, pela definição de matriz inversa, a gente sabe isso aqui, ó. Que o A vezes o A a menos 1, ou seja, vezes a inversa dele, vai ser igual à matriz de identidade. Se eu aplicar o determinante aqui dos dois lados, eu vou chegar nisso daqui. O determinante, né, do produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes das matrizes. Então, determinante de A vezes A menos 1 é o determinante de A vezes o determinante de A menos 1, que é igual ao determinante da nossa matriz de identidade. O determinante da matriz de identidade, ele é sempre igual a 1, certo? Você pode resolver aí, né? Por exemplo, uma matriz 4x4 aqui rapidinho. 1, 0, eita, tá horrível. 0, 1. Né? Você multiplicar 1 por 1 dá 1, vezes menos 0, né? Dá 1. Então o determinante dessa matriz ele é igual a 1. Tá? Então isso vale para uma matriz 2x2, mas vale também para uma matriz qualquer. Tá? Sempre o determinante vai ser igual a 1. Então o produto desses dois determinantes ele é igual a 1. Então o que é que isso leva a algumas conclusões? O determinante de A ele não pode ser 0. Porque se ele fosse 0, isso aqui não daria 1 no final. 0 vezes alguma coisa daria 0. Outra coisa, o determinante de A menos 1, ou seja, o determinante da matriz inversa de A, ele vai ser igual a 1 sobre o determinante de A. Certo? É só passar isso aqui dividindo do outro lado. É possível provar ainda o seguinte. Opa, isso é um resultado. Tem um teorema lá no livro. Você pode consultar. Que se eu multiplicar o A pela adjunta de A, isso aqui vai ser igual ao determinante de A vezes uma matriz de identidade. Ou seja,
eu vou ter o determinante de A em todos os termos da diagonal principal. Porque lembra que eu estou multiplicando, o determinante um escalar, né? É um número. Se eu multiplico ele por uma matriz de identidade, então todos os termos da diagonal principal vão ser multiplicados por esse determinante. Então é como se fosse uma matriz cujo determinante de A está na diagonal principal. Certo? Então, juntando os resultados que eu encontrei até agora, eu consigo chegar a essa conclusão. A matriz inversa de A, ela então vai ser dada por 1 sobre o determinante de A. Para poder fazer isso, é só... Opa! Aqui, ó, o determinante de A eu sei que ele é 1 sobre o determinante de A. Vamos lá. Calma aí, que travou. Tá, depois eu mostro como é que eu cheguei nessa demonstração aqui pra vocês, tá? Mas fiquem com esse número aqui por enquanto. O A-1, ou seja, o determinante de A vai ser 1 sobre a matriz inversa de A vai ser 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A, certo? Então, uma forma de obter a matriz inversa é calculando o determinante e multiplicando pela matriz adjunta, certo? Vamos fazer um exemplo. Um exemplozinho 3x3 vai ficar mais claro. Então, eu quero achar a matriz inversa dessa matriz aqui 3x3. Tá? Vamos lá. Primeiro, então, pela definição anterior, deixa eu apagar aqui, ficar menos poluído. Por essa definição aqui, eu tenho o seguinte, que a inversa de A, ela é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Então, primeiro passo, quem é o determinante de A? Então eu consigo achar o determinante de A pela regra de Sarri, né? Ou seja, eu transponho duas colunas aqui e multiplico, faço aquela multiplicação em cruz, tá? Como ela é 3x3, eu posso fazer isso direto, tá? Eu já fiz isso e o resultado deu 1. Por conveniência, tá? Escolher uma matriz cujo o determinante é igual a 1, mas não necessariamente. Se o determinante é 1, então a inversa de A vai ser igual a adjunta de A, né? Porque a inversa é 1 sobre o determinante vezes a adjunta. Como o determinante é 1, então eu vou ter que a inversa vai ser igual a adjunta, tá? Por simplificações. Então pronto. Então todo o nosso lance aqui vai ser encontrar essa adjunta de A. Lembrando, o que é a adjunta de A? Voltando lá. A adjunta de A ela é a transposta da matriz dos cofatores de A. E o que é a matriz dos cofatores de A? É a matriz que a gente encontra desse jeito. Isolando cada elemento, tira a linha a coluna e calcula o determinante dessa submatriz que resultou. Certo? Então assim você vai encontrar todos os termos dela. Então vamos fazer isso para aquela matriz lá 3x3. 3x3. Beleza. Então, vamos pegar, por exemplo, o elemento 1. Então eu isolo essa linha, essa coluna, essa linha, e aí vai me resultar uma matriz 2x2 aqui. 3, 1, 5, 2. Quando eu resolver isso daqui, eu vou ter o elemento, né, da matriz de cofatores 1, 1. Tá tudo aqui já bem detalhado. Eu vou ter menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Que é o primeiro elemento da matriz de cofatores. E aqui é o 3, 1, 5, 2, que é justamente esses elementos aqui, ó. 3, 1, 5, 2. Se eu pegar o segundo elemento, que seria o elemento 1, 2, né? Então aqui eu isolaria o 2, né? Que seria o elemento primeira linha, segunda coluna. Né? Eu isolaria essa linha e essa coluna e pegaria 0, 0, 1 e 2. É justamente o que tem aqui. 0, 0, 1 e 2. E assim por diante. E aí eu calculo todos esses determinantes. Faço isso aí, né, para todos os 9 elementos. Então eu tenho que repetir esse processo 9 vezes. E no final eu vou chegar nessa matriz aqui, que é a nossa matriz de cofatores. Então, aqui tá aqui os resultados, né, que a gente obteve por meio daquele procedimento. 2, 0, 5, 19, menos 19, menos 1 e 3. Tá aqui todos eles aqui, certo? E aí eu posso calcular o adjunto. Quem é adjunto é a transposta dessa matriz aqui. Então o que era linha aqui virou coluna. O que era linha virou coluna, né? Então a primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E assim por diante. E aí nós vimos lá que, como o determinante do A é 1, então o adjunto é a própria matriz inversa. Então nós encontramos a inversa de A. Essa aqui é uma forma geral de você encontrar a inversa de uma matriz de ordem qualquer. Certo? De ordem qualquer. Dá trabalho, né? É um processo meio trabalhoso, então por isso que você tinha que entender lá desenvolvimento de Laplace, porque você talvez precise reduzir a matriz antes de fazer esse procedimento, né? Imagina que a matriz lá é 5 por 5.
Aí você tem que reduzir ela para poder chegar num determinante pelo menos 3 por 3 aqui dentro para você conseguir resolver ela pela regra de Sarri, tá?